Olá, sejam bem-vindos à aula 2 do curso Teatro Brasileiro, Práticas que Contam Sua História. O tema de hoje é a profissionalização do teatro brasileiro. Nós vimos na primeira aula que o teatro chegou no Brasil através dos jesuítas, que usavam as formas teatrais para catequizar os indígenas, mas essas formas teatrais faziam parte de missas, procissões e festividades. Mas então, quando o teatro, como conhecemos hoje, começou? A história institucionalizada do teatro brasileiro considera que só na metade do século XVIII e início do século XIX. Tanto que no livro Panorama do Teatro Brasileiro, o crítico Sábato Magaldi se refere ao período entre os séculos XVII e XVIII como o vazio entre os séculos. Foi nesse período todo de quase 200 anos que o teatro permaneceu quase nas mesmas condições que quando ele chegou, dentro das festividades e do contexto religioso. Além disso, para piorar, tinha um decreto que proibia a existência de edifícios teatrais nas colônias portuguesas. Dom João V, o rei de Portugal da época, ele considerava que o teatro fora da igreja ia contra os preceitos cristãos. Mas apesar disso, alguns documentos históricos nos mostram como estavam acontecendo essas formas teatrais nesse período. Por exemplo, uma escritura de 1719 que mostra uma sociedade entre um construtor de bonecos, um pintor e um músico para fazer um teatro de marionetes, que ia ser um presépio para apresentações de Natal e outras, caso quisessem, né? Ou um relato de 1748 de um marinheiro francês que dizia ter visto marionetes em tamanho natural, contando a história de um pagão sendo convertido por Santa Catarina. Então, tem também notícias, né, ao longo dos anos, de tablados sendo construídos para apresentações de comédias, mas esses tablados eram derrubados pouco depois de serem construídos por ordem de Dom João V, que não podia, né? E aí a gente pode ver que assim o teatro foi sobrevivendo ou foi tentando nascer. E aí, com a morte de Dom João V, em 1750, quem assumiu seu lugar foi Dom José I. Ele foi muito influenciado pelos ideais iluministas. E aí as coisas mudam. O que aconteceu com o iluminismo? O iluminismo foi um movimento filosófico, científico e cultural europeu que surgiu no século XVIII e que valorizava a racionalidade, liberdade e a separação da igreja e do Estado. Então muda completamente o panorama ali do que estava acontecendo na época. E aí Dom José I, né, por tudo isso, ele não só derrubou esse decreto que proibia a existência de edifícios teatrais, como ele incentivava o desenvolvimento de instituições culturais. E aí começaram a ser construídas as casas de ópera, que apesar do nome, eram apresentadas tragédias, comédias, espetáculos de dança e, claro, óperas. A mais famosa casa de ópera é a Casa de Ópera de Vila Rica. Vila Rica ficava onde atualmente é Ouro Preto, em Minas Gerais. Ela é a casa de ópera mais antiga da América Latina, ainda em funcionamento. E hoje se chama Teatro Municipal de Ouro Preto. Tá lá, funcionando. Eu vou colocar um videozinho para vocês, que eu produzi quando fui para lá. Eu produzi para pôr no Instagram, mas nele tem bastante curiosidades. Bom, e com as casas de ópera surgindo, os primeiros profissionais das artes cênicas foram também surgindo e se aprimorando nas funções de maquinistas, diretores, atores, atrizes. Então isso foi bem importante para começar a se profissionalizar a nossa área de atuação. E foi lá também que as primeiras mulheres se apresentaram, pois até então no teatro só poderiam se apresentar homens que se vestiam de mulheres para interpretar papéis femininos. E nessa época, a iluminação era feita com velas que ficavam ali nesse espaço na frente do palco. Espetáculos não eram assim ensaiadinhos como são hoje em dia, não. Os atores muitas vezes subiam no palco sem decorar o texto. Então existia o ponto, que ficava ali escondidinho dizendo as marcas e as deixas do texto para os atores, como está demonstrando o Vicente, um dos técnicos do teatro. Pouco depois, em 1810, Dom João VI, o então príncipe regente de Portugal, através de um decreto, ordenou que construíssem um edifício teatral decente à altura da família real. Isso porque eles vieram, nessa época, fugidos, né, para o Brasil. Eles estavam fugindo da perseguição de Napoleão, lá na Europa.
E aí eles começaram a morar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E assim, então, foi construído o Real Teatro de São João, com capacidade para 1.200 pessoas. Hoje em dia, ele é o Teatro João Caetano, que fica no centro do Rio de Janeiro. Também em funcionamento, continua tudo normal. A partir daí, mais e mais teatros foram sendo construídos, companhias foram surgindo, e o Brasil finalmente começou a produzir teatro para ser teatro. E aí, antes de falar de alguns nomes importantes que foram surgindo, é importante ressaltar que a realidade do Brasil era uma, e a que veio da Europa era outra, completamente diferente. E essas realidades acabavam tendo que conviver juntas, ainda que contraditórias. Por exemplo, é bem difícil pensar que esses ideais iluministas, que prezavam pela liberdade, que eram propagados nas peças teatrais dos atores europeus, eram encenadas em uma colônia com milhões de pessoas escravizadas, sabe? E pior ainda pensar que essas peças, muitas vezes, eram interpretadas pelas pessoas escravizadas, a mando dos seus senhores, para que os senhores ficassem com o dinheiro. E aí, um pouco mais sobre isso e como essa história foi mudando graças ao Teatro Negro, nós vamos ver melhor em outra aula desse curso. O Teatro Negro foi um movimento bem importante para o teatro brasileiro. Mas dando continuidade aqui à nossa linha de raciocínio dessa aula, vamos falar de João Caetano. Sim, você ouviu esse nome antes, quando eu disse que o Real Teatro de São João hoje se chama Teatro João Caetano. E aqui em São Paulo, de onde eu estou gravando, também tem um teatro com o nome João Caetano. Então, vamos entender por que João Caetano teve tantas homenagens aí. A relevância do João Caetano para o teatro brasileiro começou quando ele, junto com a sua esposa, que também era atriz e bailarina, eles fundaram a sua companhia de teatro, a Companhia Nacional João Caetano. Essa foi a primeira companhia composta somente por atores brasileiros e a primeira a ter salários fixos. E apesar de ter feito muito sucesso, né, interpretando peças de outros países, como quando ele interpretou Otelo, de William Shakespeare, ele também levou ao palco temas brasileiros, através das peças nacionais como Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de 1838. Esse texto é de Gonçalves Magalhães. E aí, assim, ele começou a fugir ali do padrão que até então priorizava peças portuguesas, né? E aí, junto com tudo isso, eu preciso falar de um outro nome importante que surge no teatro brasileiro, que é o Gonçalves Magalhães, autor do texto. Ele ocupa a cadeira número 9 da Academia Brasileira de Letras. Ele é conhecido também por introduzir o romantismo no Brasil. E ele não só escrevia peças, mas as suas obras dramatúrgicas tiveram grande importância na história do nosso teatro. O que acontecia aqui o Brasil, recém-independente, precisava ter uma identidade. E aí, com isso, os intelectuais da época começaram a pensar mais nesse assunto. Então, em 1836, quando ele era responsável pela edição da Revista Brasiliense de Niterói, Gonçalves Magalhães publicou um ensaio sobre a história da literatura, onde ele defende a construção de uma literatura nacional. Em suas palavras: quanto mais se espalha o gosto e a independência da literatura em uma nação, tanto mais ela floresce e medra. Vamos falar então sobre essa peça de Gonçalves Magalhães, que foi representada pela Companhia do João Caetano. A estreia de Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, aconteceu em 13 de março de 1838, no Teatro Constitucional Fluminense, que nesse ano aí era a principal casa de espetáculos do Rio de Janeiro. E aí, nos papéis principais estavam João Caetano e a sua esposa, né, Estela Sesefreda. Bom, e a essa altura, o estilo de representação do João Caetano já era referência, ele já era um ator ovacionado. Por quê? Ele tinha mudado o estilo de interpretação português, que era muito declamado, e passou a atuar de forma mais natural. O pessoal gostou muito e aí ele virou referência, ele mudou tudo. E aí agora falando da peça, algumas características dessa, né, que é considerada a primeira peça de teatro brasileira, são que ela foi escrita em versos, não em prosa, e ela era uma tragédia e não um drama.
A história, vou contar um pouquinho dela, conta a vida e morte do poeta judeu brasileiro Antônio José da Silva, que foi queimado vivo sob acusação de prática de judaísmo em Lisboa. Na intriga da peça de Magalhães, Antônio José, depois de ser denunciado à Inquisição, busca proteção na casa da atriz Mariana e, posteriormente, na casa do conde de Ericeira. Frei Gil, que quer se livrar de Antônio José por ciúme de Mariana, é quem leva os inquisidores a prender o comediógrafo. No último ato, que estabelece um salto temporal entre os 4 atos anteriores, acontece a representação dos últimos momentos de Antônio José antes de ser queimado na fogueira. E aí você deve estar se perguntando, prática do judaísmo em Lisboa, não eram temas brasileiros? O rompimento com as tradições e histórias portuguesas não aconteceu aqui e nem seria possível, já que os portugueses eram ainda a maioria nos palcos e na plateia. Até porque eram eles os que tinham dinheiro para frequentar as melhores casas de espetáculos. E também nem Gonçalves Magalhães estava no Brasil quando ele escreveu. Ele estava na Europa. Mas as discussões sobre liberdade, condição social, política, econômica e religiosa que estavam em formação no Brasil aparecem nas decisões e opiniões das personagens desde o início. E além de renovar o estilo de interpretação e quebrar barreiras culturais, João Caetano, considerado o melhor ator brasileiro do século XIX, também publicou livros sobre a arte de representar. Tem o Reflexões Dramáticas, de 1837, e Lições Dramáticas, de 1862. Em 1861, ele encaminhou ao Marquês de Olinda uma carta reclamando respeitosamente a necessidade da criação de uma escola para a formação de profissionais que se dedicassem à carreira teatral. E apesar da primeira escola de arte dramática ter sido fundada muitos anos depois, nós vemos que a preocupação com a falta de um lugar para ensinar atores o seu ofício já existia. E mesmo com o seu pedido sendo negado, através dos seus livros publicados, João Caetano conseguiu se tornar o primeiro teórico de teatro do Brasil e passar alguns dos seus ensinamentos sobre a estética teatral. Dá para entender, né? Porque ele foi tão homenageado. Apesar das coisas terem acontecido no meio teatral aqui no Brasil de forma bem lenta, tem surgido cada vez mais pesquisas mostrando um pouquinho de como era. Aquelas informações que eu passei sobre os 200 anos que o Sábato Magaldi considera que não teve teatro, mas na verdade teve, eu encontrei em um artigo que está disponível para vocês no material do PDF, assim como vários outros. E principalmente depois da pandemia, que a pesquisa teatral, que os conteúdos sobre teatro em geral começaram a ir para a internet. Antes a gente tinha que achar sebos com livros antigos que já saíram, inclusive já não são mais publicados, sabe? Então agora a gente está tendo cada vez mais informações, mais cientistas dispostos a pesquisar sobre o teatro. Então, coisas sobre esses primeiros anos que a gente está falando desde a primeira aula são bem difíceis de achar, mas elas estão por aí, elas estão aparecendo. E se você tem alguma informação, algum artigo, algum documento que seria interessante de compartilhar com quem está fazendo esse curso, entra no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Eu ainda não sei qual dos dois eu vou criar, mas ele está disponível aqui para você entrar. Vai lá, se possível, coloca lá para a gente poder discutir, observar e continuar essas aulas, né, de forma mais orgânica, mais conversada, beleza? Vamos fazer esse pacto, sei lá, você faz seu mestrado em História e você achou um documento que tem alguma coisa que pode acrescentar. Joga lá, gente, vamos fazer isso. E eu vejo vocês na próxima aula.